abençoe cada querido aqui. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 122. E antes de lermos esse salmo tão conhecido, eu quero trazer algumas perguntas e você pode responder aqui pra gente nos comentários. Seria muito legal e interessante ter vocês aqui com a gente. Mas dentro dessa ideia de mudanças pelos salmos, isso tem me marcado muito. Eu tenho lido bastante salmos. Nós estamos conversando sobre salmos de quarta-feira e domingo de manhã novamente nós trazemos um salmo aqui para a gente conversar. E eu quero muito que você preste bastante atenção nesse Salmo 122, um salmo extremamente conhecido e que me traz uma pergunta logo de início. O que te deixa extremamente feliz? A minha pergunta para você hoje, pode mandar aqui no comentário, o que te deixa extremamente feliz? Pensando em quarentena, talvez uma passeada no parque seria uma resposta interessante. Mas o que te deixa extremamente feliz? O que te deixa extremamente alegre? Se você fosse resumir em algumas palavras, o que te deixa extremamente feliz? Eu pontuei algumas ideias aqui, o que nos deixa muito feliz. A primeira que eu imagino é filhos e filhas, família, em um domingo, em um dia de domingo, reunido naquele almoço gostoso de domingo, aquela mesa comprida dos nossos avós. Isso nos deixa feliz e tá difícil ter essa felicidade nesse momento. Outros, uma férias, né? As férias, gostoso. Aqui o Rodrigo mesmo mandou aqui, o Cristino, pelo mês de férias que tive em abril. Louvado seja Deus por isso, um mês de férias, uma tranquilidade, um campo, um shopping, aquela campina gostosa, verde, um riacho, talvez alguns que não são muito de campo, vá pra praia, um shopping, isso te deixa extremamente feliz? Eu não sei. Talvez um fechamento de trabalho, uma conclusão de um trabalho, a conclusão de uma ideia no trabalho, um fechamento, isso te deixa feliz, realizado, alegre. Um churrasco, uma comida japonesa, um passeio, eu não sei o que te deixa feliz, mas diversas coisas nos deixam extremamente felizes. E é disso que eu quero conversar hoje. Uma mudança através da alegria, uma mudança através do sorriso, da alegria. Semana passada a gente conversou sobre uma mudança, sobre o choro. Muitas pessoas retornaram dizendo que a palavra de Deus tocou o coração delas através do choro, mudanças através dos choros. Nós conversamos através do sofrimento e nós vimos isso com Davi. E hoje eu quero trazer um salmo de alegria, um salmo que mostra mudanças pela alegria, um coração alegre. E talvez nesse momento pode ser uma mudança extremamente importante para o seu coração e para a sua família. Porque às vezes nós estamos num momento de lamentação, muitas vezes um momento de sofrimento, um momento onde nós ficamos para baixo sempre. Mas eu te chamo a atenção para você ter esse momento agora das mudanças pela alegria. E pensando nessa mudança de alegria, eu não consigo me ver não lembrando do Salmo 122, um salmo muito conhecido. E eu até agradeço as tias da UCP, até agradeço as tias desse ministério tão maravilhoso que nos ensinaram a famosa música Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não sei você, mas talvez você tenha ouvido isso, talvez você tenha repetido isso diversas vezes quando criança, os seus pais, mas é uma música extremamente importante pra gente. Eu agradeço as tias da UCP até. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E por isso eu peço que você acompanhe comigo a leitura do Salmo 122, que diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compactada, para onde sobem as tribos do Senhor. Como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios.
por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então Davi encerra esse salmo, Salmo 122, e eu quero trazer esse tema para vocês, mudanças pela alegria. É interessante que Davi é o escritor desse salmo e é um salmo muito conhecido de todos, né? Como nós já conversamos aqui. Mas ele é um salmo que nós temos a ideia aqui de salmos de degraus. O que é o salmo de degraus? O que é o salmo de romaria, de romagem? Todo o povo caminhava em direção a Jerusalém, porque em Jerusalém estava a arca do Senhor, em Jerusalém estava a presença de Deus, em Jerusalém estava o Deus eterno, Yahvé. E por isso esse povo, o povo de Israel, caminhavam juntos para Jerusalém. E por isso, cânticos de romagem, do Salmo 121 até o Salmo 134, se eu não me engano, nós temos os salmos de romagem, os salmos de cânticos, onde o povo se reunia e cantava e louvava a Deus em alegria, em festa, e cantando e dançando e caminhando, seguindo para a cidade santa, Jerusalém. E essa terra, a terra de Jerusalém, ela é marcada, ela é descrita aqui por Davi, e é por isso que eu consigo perceber algumas mudanças pela alegria. Pense comigo nesse cenário. O povo morava distante de Jerusalém, alguns distantes, outros próximos, mas havia alegria quando acontecia o salmo de romagem, havia alegria quando acontecia o cântico de romagem. Esse cântico, essa alegria. E logo aqui eu já aprendo algo. Você tem cantado na sua casa, mesmo que você não está indo para a casa de Deus? Você tem cantado? Alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Em outra versão, na versão da mensagem, ele vai dizer assim, a alegria veio ao meu coração e o meu coração pulou de alegria quando disseram, vamos à casa do Eterno. Louvado seja Deus por isso. E dentro dessa perspectiva de mudanças, pela alegria, pelo sorriso, por essa satisfação, eu quero destacar 2 pontos nessa manhã. E a primeira eu encontro do primeiro versículo até o versículo 5, que a alegria nasce nesse momento, como primeiro ponto aqui, ela nasce da presença do Senhor. Anote comigo, a presença do Senhor é o motivo da alegria de Davi. A presença do Senhor é o motivo da alegria de todo o povo. É interessante olharmos para esse texto e perguntarmos por que essa alegria? Por que Davi se alegra tanto? Por que o povo se alegra tanto? Por que quando ele escuta, vamos à casa do Senhor, ele fica tão feliz e o coração dele pula? Será que é por causa de templos, paredes, ornamentos, pilares, degraus? Não! É por causa da presença do Senhor. A presença do Senhor estava em Jerusalém. A presença do Senhor está em São José dos Campos. A presença do Senhor está no seu quarto nesse exato momento. A presença do Senhor está aí com você, no seu coração, através do Espírito Santo. E outro texto muito querido, muito guardado pelos cristãos, é o texto do Salmo 84, que vai dizer, que vai declarar essa presença, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente, pois um dia nos teus átrios valem mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Por quê? Por que essa alegria? No versículo 11 do Salmo 84 vai dizer, porque o Senhor é Deus, Ele é sol, Ele é escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Se você tem tido a visão de que a igreja está fechada, de que o templo está fechado e que assim toda a igreja de Cristo está fechada, mude essa ideia, porque a presença de Deus,
o culto espiritual, a adoração, a igreja está nesse exato momento no seu quarto, na sua sala, com a sua família reunida, cantando, louvando a Deus, orando, conversando, estando feliz, a alegria de um mini churrasco talvez na sua casa, que você consegue fazer com os seus familiares, uma bela de uma macarronada, a felicidade, a alegria, a singeleza das simples coisas, essa alegria, louvado seja Deus por isso. E essa alegria nesse Salmo 84 e no Salmo 122 nos ensina nessas mudanças da alegria para o nosso coração, é porque a presença de Deus está ali. Louvado seja Deus por isso. A presença de Deus está ali. E nós sabemos que no Antigo Testamento a presença de Deus estava referida com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma representatividade da presença de Deus. E hoje, queridos, em Jesus há a mudança. Jesus é sacrificado, Jesus ressurge dos mortos e assim o véu se rasgou e nós temos livre acesso com a presença de Deus. Em Cristo há mudança, em Cristo a igreja não é mais templo, em Cristo a igreja não é mais coisas físicas, em Cristo a igreja é você. E se você está ouvindo hoje aqui essa mudança pela alegria, aprendendo com Davi, eu quero muito que você entenda isso, que a presença de Deus está aí no seu quarto. Eu quero muito que você aprenda isso. A igreja está com você nesse exato momento. Nós sabemos muito bem disso. E por isso eu penso em algumas perguntas. Qual foi a última vez que você sentiu a presença do Senhor? Eu estou falando sentir. Um grande problema é que numa época da história vieram alguns homens, os racionalistas, os iluministas, trazendo a razão para o centro, trazendo essa ideia de razão. E muitas vezes nós pegamos muito essa ideia. Nós temos uma ideia extremamente racional da nossa fé cristã. Por isso eu faço essa pergunta para você. Qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus? Que você ajoelhou no seu quarto, que você teve um momento gostoso com a sua família e assim você sentiu a presença de Deus. Eu não estou falando qual foi a última vez que você teve razão da sua fé, qual foi a última vez que você teve raciocínio lógico do seu pensamento cristão. Não. Qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus e você não queria mais sair desse local, desse quebrantar do coração, dessa presença de Deus? Um grande problema dos cristãos de hoje em dia, de nós, é que nós fechamos Deus numa caixinha, nós fechamos Deus numa religião e nós enquadramos esse pensamento de Deus e Deus é assim e pronto. Deus é assim, Deus faz isso e pronto. Nós precisamos quebrar essa ideia. Nós precisamos entender que Deus é o totalmente outro, Deus é totalmente inexplicável e essa ideia de inexplicável vem ao nosso coração, essa presença. Louvado seja Deus por isso. Qual foi a última vez que você olha para um Salmo 84 e percebe a relação do salmista com Deus, mostrando uma relação de um Deus amável, alegre, perder o ar? Ele vai dizer, acompanhe comigo no 84:2, a minha alma suspira, desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração, a minha carne exultam pelo Deus vivo. Louvam-te perpetuamente, perder o ar, louvores perpétuos. Nós somos a igreja, nós temos esse momento onde nós podemos desfalecer o nosso coração, a nossa alma, a alegria ser derramada perante a presença de Deus. Nessa quarentena, eu quero que você olhe para o seu templo. Eu quero que você olhe para as paredes do seu coração. Está um pouco caidinho o templo? Faz tempo que não tem presença de Deus. Faz tempo que não tem relacionamento profundo com Deus. Davi e toda a Bíblia aponta para um relacionamento profundo com Deus. Invista tempo com o Senhor, querido. Invista tempo
com a sua família, levando a sua família aos pés de Cristo. Invista tempo, submeta o seu tempo, submeta a sua força, sua família, gaste tempo com Ele, presença de Deus, a alegria da igreja de Cristo no seu quarto, e esse momento de presença de Deus, e a presença de Deus como o Espírito Santo vem corrigindo os nossos erros, confrontando o nosso pecado, e assim nós derramamos o nosso coração e a alegria vem inundando o nosso coração, a presença de Deus nesse momento. Esse é o primeiro ponto que eu aprendo. Do versículo 2 até o 5 tem uma descrição de Jerusalém, a cidade santa. Eu não vou me atentar tanto nesses versículos. Então, logo no versículo 6, nós temos o segundo ponto. Nós estamos trabalhando aqui para o pessoal que está chegando agora, numa ideia de alegria, numa mudança de alegria, usando o Salmo 122, usamos também um pouquinho do Salmo 84. E o primeiro ponto que nós conversamos aqui é que a motivação da alegria do cristão, a base da alegria do cristão, deve ser sempre a presença de Deus. A presença de Deus. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo, é certo a presença de Deus aqui. E o nosso segundo ponto, a partir do versículo 6 do Salmo 122, diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Aqui nós temos a única chamada, a única ordem, o único imperativo do texto: orai. Orai pela paz de Jerusalém. Leon aqui mandou: bom dia, irmãos, que saudade de congregar com todos vocês na igreja. Que saudade, queridos. Talvez esse texto, o início, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, seja um texto que será marcado pós-quarentena. Quando você ouvir, podemos ir à casa do Senhor. E vai vir uma alegria. Por quê? Porque a presença de Deus está lá. Porque a presença de Deus está na sua casa. Louvado seja Deus por isso. E nesse segundo tema, nesse segundo ponto, nós temos a oração pela paz. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Certa vez a rainha da Inglaterra disse uma frase que ficou extremamente famosa. Ela disse assim em relação a John Knox, o reformador que iniciou o movimento da igreja presbiteriana no mundo. Ela disse assim: não tenho medo de um exército de toda a Escócia, só temo a oração de John Knox. Não tenho medo do exército maior, o maior exército, o exército da Escócia. Eu não tenho medo, mas eu tenho medo de um homem cristão que se ajoelha nas escadarias e que tem a presença de Deus e que ora pela paz e que ora para que Cristo esteja avançando. E é interessante que muitas vezes nós olhamos frases como essa, frases como de John Knox, frases de Lutero, de Calvino, nós olhamos o relacionamento de George Whitefield, de outros, John Wesley, George Miller, diversos homens da história, nós olhamos, nós lemos sobre eles e nós olhamos e falamos: puxa, que relacionamento profundo com Deus, e nós citamos essas frases e nós mandamos para os nossos amigos, nós colocamos em sermões, mas nós não vivemos o relacionamento que esses homens viveram com Deus. Eu quero te chamar a atenção para isso. Pare de viver um relacionamento com Deus de outros, porque outros viveram, eu vivo não. Tenha um relacionamento profundo com Deus em oração, orando pela paz de São José dos Campos, do Brasil, orando pela sua família. Tenha essa ideia. A nossa alegria está nele, não em homens que viveram um relacionamento profundo com Deus, e nós baseamos a nossa fé em exemplos. Você tem possibilidade de ouvir Cristo agora, nesse exato momento, de o Espírito Santo estar tocando no seu coração e o seu coração está extremamente alegre. Você tem possibilidade. Leia Calvino, leia Lutero, leia experiências de John Wesley em oração, de John Knox em oração, mas não pare por aí.
Tenha um momento de oração pela paz, tenha um momento de oração, tenha um momento de presença de Deus e a alegria fluindo, aonde eu vou poder falar talvez de que o Carlos é um homem de oração, de que o Leon, de que o Rodrigo, de que o Matheus, de que a Sueli, de que a Laís, de que pessoas são pessoas de oração, pessoas que desfrutam a presença de Deus, não só pelo exemplo de outros, mas pelo seu próprio exemplo, pela sua própria experiência com Deus. Qual foi a última vez que você teve uma experiência de oração com Deus? Onde você derramou seu coração e você teve esse momento gostoso de oração com Deus. Que bom, porque um dos passos para mudanças em alegria, em ter um coração grato, é entender a presença de Deus como primeiro ponto e é entender o chamado que nós temos para a oração da paz. Mas sabe qual que é um problema? Infelizmente, o cristão tem passado mais tempo em tragédia, porque nós ligamos os nossos noticiários, nós ligamos a nossa TV e nós só estamos vendo tragédia e logo nós não pensamos em oração de paz. Talvez o cristão também muitas vezes tenha pensado muito na normalidade, nada afeta ele. Eu estou vivendo na normalidade, não penso muito no que está acontecendo nesse mundo, em seu próprio umbigo, em sua casa, em seu emprego, em sua família, em sua igreja. Ou talvez ele para de orar pela paz por causa de fofoca. Você viu aquela pessoa que pegou Covid-19? Nossa, mas ela tá mal. Você viu aquela igreja tá fechada ou aquela igreja tá aberta. Você viu aquela igreja fez ceia online, aquela igreja não fez. Você viu e nós vivemos nisso, em fofoca, em normalidade, em tragédia e esquecemos de um chamado de Deus para o seu coração e para o meu coração de orar pela paz. Orar pela paz. Naquele contexto há um chamado para oração pela paz de Jerusalém. Mas eu quero que você ore pela paz de São José dos Campos. Eu quero que você ore pela paz da nação. E eu citei alguns exemplos de oração pela paz que você pode fazer no seu quarto nesse exato momento. A primeira é ore pelos seus governantes. Não importa se você votou nele ou não. Ore por eles. Ore pelo Bolsonaro. Não importa se você votou nele ou não. O cristão é chamado para a excelência. E a excelência tem a ver com postura. E a nossa postura frente a outros é uma postura de oração pela paz. Enquanto o mundo acredita na tragédia, enquanto o mundo consome tragédia, desespero, nós consumimos oração pela paz de Jerusalém, oração pela paz de São José dos Campos. Esse é o chamado do cristão. Ele ora, ele está atento aos noticiários, ele vê, ele consome os noticiários, mas ele critica, ele tem um equilíbrio, porque quem manda na sua vida, quem manda em nossas vidas é aquele Deus soberano. E por isso nosso coração fica alegre. Ore pelos seus inimigos, ore por sua cidade, ore pelo Bolsonaro, ore por harmonia, por completude, ore por união. A ideia aqui, a oração pela paz é essa ideia, é o shalom de Deus, é a sintonia, é a união dos povos, é a tranquilidade, a harmonia do se viver. Então Davi está chamando o cristão a orar pela harmonia, pela tranquilidade, pela paz de se viver. Ore, queridos, ore pelos seus governantes. Ore pela sua família, ore para que haja paz na sua casa e que essa paz invada o coração de cada um. Ore. E o fim desse texto vai dizer o porquê nós devemos orar. Porque eu, você, porque cada um que está ouvindo aqui deve orar a Deus pela paz. Sabe por quê? No versículo 8 e 9 nós temos a resposta. Por amor dos meus irmãos e amigos. Eu peço, haja paz em ti. Não é por amor próprio, não é por causa do egoísmo, não é por causa do meu bem, por causa das minhas vontades, não. Ore, sabe por quê? Pela paz, por amor dos meus irmãos, dos meus amigos. Que saudade dos meus irmãos, que saudade dos meus amigos. Ore pela paz por eles. E no 9 ele encerra.
Ore pela paz, sabe por quê? Por amor da casa do Senhor, nosso Deus. Ore por amor à casa do Senhor. Queridos, eu quero encerrar esse momento terminando com uma oração. Quero que você baixe sua cabeça. Se você tem sido uma pessoa extremamente de murmúrio, murmurando sempre por notícias, murmurando sempre por causa dessa situação, eu peço que você baixe sua cabeça nesse momento e você aprenda sobre mudanças pela alegria. Primeiro passo, entendendo a presença de Deus, desfrutando dessa presença. Como é bom ir numa varanda e ler um bom livro, a Bíblia, versículos, ter um momento devocional com a sua família, presença de Deus em cada momento, não só na sua devocional, mas no sentar, no conversar da mesa, desfrutando antes de dormir, uma oração com seu filho e, por fim, orando pela paz da sua cidade. Pare de desfrutar ódio, pare de desfrutar notícias ruins apenas. Pare com isso. De notícias ruins, o mundo está cheio. O cristão é chamado para orar pela paz da sua cidade, orar pela paz da sua família, por amor dos seus amigos, dos seus irmãos, por amor à casa de Deus. Como vai ser bom, daqui a um tempo, poder ouvir cada cristão dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado, Pai, por esse texto. Nós aprendemos tanto, Pai, com um salmo que mostra a alegria de Davi indo à casa do Senhor, a alegria desse povo, a oração pela paz, ó Deus. Obrigado, Pai, por esses ensinamentos. Cuide de cada irmão aqui presente, dos pedidos que foram relacionados aqui, dos agradecimentos. Pai, obrigado, Pai, porque nós aprendemos muito com a Tua palavra. Ela edifica, ela corta o nosso coração no mais profundo e separa o erro, o pecado, a transgressão, derramando aos Teus pés e querendo, ó Deus, cada um aqui mais ser puro e santo e alegre, ó Pai. Deus, que todo o povo que está aqui ouvindo sejam pessoas que mostrem a alegria, dissemine, ó Pai, toda a alegria e não só tragédia, ó Pai. Que esse domingo seja um domingo feliz, um domingo alegre, porque nós temos a possibilidade de ter o templo em nossa casa, a igreja na nossa casa. Então nós temos a alegria, porque nós temos esse momento de alegria, de ouvir a Tua palavra, de ter a presença do Senhor aqui agora. Deus, toque cada coração e que essa quarentena vá o mais rápido possível, Pai. Cure pessoas, ó Deus. Cure doentes, cure enfermos, ó Pai. Nós estamos submetidos a Ti a todo instante. Cuide, ó Pai. O Senhor é soberano sobre todos. Obrigado, ó Pai, por essa live. Obrigado por esse ensino que toca o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe muito a sua vida. Logo mais às 18 horas nós teremos o culto online, ao vivo pelo YouTube. É só se inscrever lá, IPJA, Igreja Presbiteriana do Jardim Augusta, no YouTube. E você pode compartilhar também, curtir, divulgar o nosso culto logo mais às 18 horas com o nosso pastor. E hoje é culto de ceia, então já prepare o seu pãozinho, o seu cálice, para você estar preparado nessa noite. Que Deus abençoe muito a sua vida, foi muito bom estar com vocês aqui. Um forte abraço a todos. Amém.